Caseiro, eu tenho uma dúvida, e eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Primeiro, o que representa um país sair da OMS? Essa é a primeira pergunta. Né? E para isso, eu vou colocar aqui a notícia, né, que já foi notícia durante o dia, que é importante, para que o Caseiro possa dizer para nós da comunidade aqui o que isso representa, quais são as implicações e por que isso está acontecendo. Vamos ver essa notícia. A decisão do Milei foi para copiar o Trump, que é o ídolo dele. O Milei, assim como o ex-presidente Bolsonaro, eles idolatram o Trump. É uma relação diferente de outros aliados do presidente americano, no caso do Netanyahu, para pegar um exemplo fácil. Netanyahu não idolatra o Trump, tem uma relação de iguais, ou Putin, ou Erdogan, ou Orbán, que idolatra mesmo o Milei. Então, se o Trump saiu da Organização Mundial da Saúde, o Milei decidiu fazer o mesmo. Claro que os impactos para a Argentina serão grandes, como os Estados Unidos também. No caso da saída americana, os impactos para a OMS também são bastante grandes, afinal, os Estados Unidos é um dos principais, se não for o principal, financiador desse órgão da ONU para a saúde. No caso da Argentina, o impacto é interno. A Argentina depende bastante da Organização Mundial de Saúde. Eu estava lendo Clarinha agora, o impacto até na vacinação na Argentina, no contato dos médicos argentinos com médicos estrangeiros, tudo será impactado por uma atitude assim, meio até patética do Milei, em relação ao OMS para copiar o Trump. E é interessante, né, que o Milei, ele é um libertário, né, na economia, que ele sempre fala, e ele tem esse sonho, né, de ter acordo de livre comércio com o Trump. Talvez ele não tenha entendido até agora que o Trump não quer acordo de livre comércio com a Argentina. O Trump é protecionista, até colocou em risco os acordos de livre comércio com o México e o Canadá, que são muito mais importantes para os Estados Unidos do que a Argentina, além da questão da competitividade. O Trump não vai querer que a Argentina exporte carne em largas quantidades, produtos agrícolas para os Estados Unidos, porque afetaria os produtores aqui no país. Mas é isso, Andréia. Basicamente, você tem esse fã-clube do Trump na América Latina, alguns de países menores, El Salvador e Guatemala, outros de países menores, como o caso da Argentina com o Javier Milei. Caseiro, a Argentina sai da OMS para copiar o Trump, como o próprio Guga Chakra falou. Qual a diferença que os Estados Unidos saindo da OMS? A OMS tem um baque financeiro pelo que os Estados Unidos manda para a OMS como financiador, enquanto que a Argentina vai ter um baque interno por depender da OMS. Onde é que a gente está se metendo? A ciência, a saúde, nada disso agora importa para os libertários e para os fascistas, Caseiro? Isso aí é assustador, na verdade, porque o Trump, na verdade, não cortou o dinheiro só da Organização Mundial de Saúde, mas de algumas entidades, como a PEPFAR, que é uma entidade, na verdade, norte-americana, com dinheiro, né, do governo norte-americano, que financia a antirretroviral para muitos países africanos, para países em desenvolvimento, né? Que não tem dinheiro para comprar antirretroviral. A gente sabe que o HIV/AIDS, nós vivemos uma revolução com esses novos antirretrovirais, principalmente, né, com os inibidores de protease e da integrase agora. Estamos comprimidinho e vive normal, uma doença crônica. E muitos desses recursos vêm da Organização Mundial de Saúde e da PEPFAR, que na verdade chama PEPFAR, né, assim, exatamente dessa maneira, que vai reduzir justamente a compra de remédio para países em desenvolvimento, simplesmente parando o tratamento dessas pessoas com HIV/AIDS. Isso é uma tragédia, isso é uma coisa de uma insanidade que eu não tenho muito a dimensão do que poderá acontecer. Mas também, por outro lado, eu acho que essas coisas são boas que aconteçam, para a gente, de uma vez por todas, entender o que representam exatamente os Estados Unidos, né? Um país que ficou rico através da exploração histórica, né? Negociações absolutamente irresponsáveis com um bando de países, tem mais de 600 unidades fora do país, de militares americanos. Quer dizer, eu acho que a gente precisa começar a acordar para entender o que representa realmente os Estados Unidos no mundo. O Milei, para mim, é um paspalho, né? Eu espero, posso estar errado, mas eu acho que o povo argentino está vivendo uma situação absolutamente calamitosa. É isso que eu quero
imaginar, nós tivemos uma grande passeata semana passada que não é mostrada, é muito interessante isso, né? Pela imprensona aí. É uma piada do Milei. O que o Milei tem para exportar para os Estados Unidos? Carne, cara. Carne, só isso. Se você exportar carne, que são de muito boa qualidade, como vai ser os produtores americanos? Então, isso é um coitado, isso aí é um fanfarrão, que, na verdade, quando ele se tocar, na verdade, aonde ele está colocando o povo argentino, certamente ele vai ter o destino que o espera. Eu não tenho dúvida em afirmar que em 5 de fevereiro de 2025, que o destino que o espera é dos mais trágicos, né? O lixo da história. Porque esse Milei, ele não é nada, ele é um ventríloco, um paspalho que quer imitar, né, um paspalho maior, né, que vem com esses bravatismos, né, dessa coisa insana do Trump, né, insana, racista, criminosa, de tirar as pessoas da faixa de Gaza. O momento é muito difícil e a gente tem que reagir a isso. Tem que reagir a isso de uma forma exemplar, do meu ponto de vista, viu, Viana? E aí eu queria que tu comentasse também, porque nesse outro vídeo nós temos a justificativa do Milei para sair da OMS, e ela me parece uma justificativa, assim, que a primeira coisa que eu pensei, tem que ouvir o Caseiro, né? Porque, vamos ver aqui, a justificativa que ele deu para sair da OMS. Esse anúncio foi feito pelo próprio porta-voz do presidente Milei, que é o Manuel Adorni. O principal argumento de Milei para sair da OMS, segundo o governo, é a forma como a Organização Mundial da Saúde lidou com a pandemia da Covid em 2019, principalmente em relação a manter as pessoas em casa para evitar que o vírus se espalhasse. A medida do governo argentino acontece dias depois, menos de 2 semanas depois, do presidente dos Estados Unidos ter assinado a ordem executiva logo no dia da posse, tirando os americanos da OMS. Vamos lembrar que os Estados Unidos eram os principais financiadores da Organização Mundial da Saúde. Então, o motivo foi o lockdown, o motivo foi trancar as pessoas em casa, Caseiro. Então, eu acho que é inacreditável, porque existem umas coisas, Viaros, que a gente... É normal a gente ser... Eu acho que não ter conhecimento de algumas coisas... Elas são normais. Eu acho que ninguém pode deter todo o conhecimento do mundo e não detém. Eu acho que eu tenho muita competência para falar algumas coisas da saúde, e às vezes me arrisco respeitando as minhas enormes limitações em outros assuntos. Agora, o que me assusta é que, passado tanto tempo, as pessoas não leem, não estudam o porquê da estratégia do lockdown. O lockdown, ele tinha uma estratégia momentânea que ela tinha uma única implicação, e as pessoas elas insistem em ser burra, persistir no erro, é muita burrice. Exatamente. Na verdade, é evidente que a gente não podia fazer um lockdown integral, ficar parado nunca. O lockdown, ele tinha como estratégia, no primeiro momento, que desse um pouco de tempo para organizar os serviços de saúde, porque se você deixasse todo mundo em contato, ia explodir os casos e as pessoas iam morrer de falta de ar no meio da rua. Então, a ideia de se fazer um lockdown no primeiro momento é dar um certo tempo para se organizar os serviços de saúde, abertura de novas UTIs, de equipamento, de respirador, justamente o que se imaginava no momento que se abrisse ia explodir, que foi exatamente o que aconteceu. Então, uma estratégia para tentar achatar a curva por um tempo maior de tempo, que desse tempo justamente das entidades, né, dos serviços públicos de saúde se organizassem para receber uma demanda que era inevitável, que foi o que aconteceu. Nós tivemos, em abril, março de 2021, mais de 4.800 casos de morte num dia. 4.800 mortes em um único dia, né? Isso é um claro indício justamente do despreparo que estavam os serviços. E se não fosse o lockdown, essa tragédia teria sido muito maior, porque ele ia explodir o número de casos sem ter o mínimo de organização de saúde
justamente para receber essa demanda. Então, entendam, pelo amor de Deus, então é um total energúmeno, é inacreditável, né? Sair da Organização Mundial de Saúde porque foi contra o lockdown. Porra, não tem o que falar, porque eu pedi para esses caras que estudem, seria uma coisa que, do meu ponto de vista, é normal, né? Desafortunadamente, o Marx dizia, todo começo é difícil, mas é necessário começar. Precisa estudar, precisa ler.